Olá, queridos, paz e graça, Pastor Daniel falando com vocês, meus amados irmãos. Nós vamos tomar um estudo a partir de agora, um estudo bastante complicado, que ele divide opiniões, logicamente, e isso tem que ser feito por alguém que não tenha medo de contrariar nenhuma parte e nem outra que estão em dois polos muito diferentes do que e muito longe de uma conciliação entre os dois, que é um movimento continuista, aqueles que acreditam na continuidade dos dons, e também o movimento cessacionista, que são aqueles que acreditam que os dons cessaram juntamente com os apóstolos. Tanto um quanto o outro têm mostrado seus argumentos, e eu, no começo do ano, desse ano agora, 2025, eu me propus a me debruçar e a estudar de uma forma isenta. Eu tive meu berço dentro das Assembleias de Deus, depois de muitos anos, mas muitos, quase toda a minha vida dentro da Assembleia de Deus. Eu saí das Assembleias de Deus há uns 15 anos atrás e fui me dirigir para o Centro Reformado. E saí de um polo sobre esse assunto, sobre dons espirituais, bastante extremado, e passei para outro polo também, que é outro extremo. Um dizia, em seu arcabouço, que não de uma forma teológica, mas de uma forma pedagógica, subliminar, é passado uma ideia dentro do movimento pentecostal, e isso é um erro a ser corrigido. Qualquer arrepio, qualquer coisa é mais ou menos o Espírito Santo. Isso não é uma verdade, isso não nem de perto passa a ser verdade escrituramente, com a questão da escritura. Mas o outro polo, que é o polo dos cessacionistas, no qual eu estava inserido até no começo, mais para o final do ano passado eu comecei a ter outra visão. Eu comecei a perceber que faltava algo ali naquele discurso, que o discurso é muito bonito, mas algo não estava sendo contado de uma forma severamente bíblica. Uma das máximas da Igreja Reformada é que é somente a Escritura. E se é somente a Escritura, então subentende-se que este povo deveria ser guiado pelas Escrituras. E não é isso que acontece dentro do meio reformado hoje. Sinceramente, o meio reformado hoje ele não é guiado 100% pelas Escrituras. Ele é guiado primordialmente pelas suas confissões de fé e seus catecismos. Haja visto, a própria Igreja Batista, ela guia o seu novo convertido a partir dos seus catecismos e da sua confissão de fé, da mesma sorte que também as igrejas presbiterianas, que são as mais aguerridas no conceito reformado. Então perceba bem uma coisa, gente. Nós já ensinamos o nosso novo convertido a ele vir pré-ordenado ou pré-condicionado a acreditar naquilo que a confissão que nós julgamos correta está falando com ele. Então, me perdoe no começo desse vídeo ao meu amigo e ao meu irmão reformado, do qual eu estou inserido ainda nesse meio. Você pode debater o que você quiser, que eu não sou reformado mais e assim por diante, fica à vontade. Não é o seu aval que vai me tirar do meio ou vai me colocar, não é isso. Mas eu não preciso do seu aval para estar onde eu estou, eu preciso do aval de Deus para isso, e esse eu tenho. Mas perceba uma coisa, irmãos, a questão que nós temos visto aqui hoje é que falta de um lado uma ciência coesa, firme das Escrituras. Não estou dizendo que o meio pentecostal não tem, eu estou dizendo que o meio pentecostal até tem uma boa teologia dentro dele, isso eu não nego de forma nenhuma.
Já fui um crítico ácido demais ao próprio meio pentecostal, até Deus vir ao meu coração e curar o meu coração e fazer me entender que quem me machucou dentro do meio pentecostal não foi as Assembleias de Deus, foram pessoas dentro das Assembleias de Deus. E que sim, e que eu também machuquei pessoas enquanto estive lá. E já faz algum tempo que o meu coração descansa em Deus sobre isso, e agora eu posso defender, não a Assembleia de Deus, não as Assembleias de Deus, mas a Igreja de Jesus Cristo, sem essa orgulho placal, vamos assim dizer, sem esse orgulho institucional, e eu posso entender que a Igreja do Senhor ela é multiforme. E que sim, o Evangelho está dentro dessas igrejas. Então, perceba bem uma coisa, há uma mudança radical no meu discurso, sim, e esse eu reconheço, e você encare isso da forma que você quiser encarar, mas do lado da ponta da lança dos reformados em denunciarem que os dons cessaram, falta-lhes argumento bíblico, e muito argumento bíblico. Os argumentos bíblicos do cessacionista são falhos, para não dizer pífios, para não, se forem submetidos ao escrutínio da Escritura, não sobra nada lá, tá? E por que não sobra nada? Porque os textos que o cessacionismo tem é pouco, e bem pouquíssimo mesmo, e de forma isolada, tá? É para quem reclama tanto que o outro lado isola texto, vocês isolam até demais. Mas não desprezo de forma alguma a boa teologia, o bom ensinamento das Escrituras. As Escrituras que dialogam, que conversam, que vai atrás, que vem profundamente, que não se sujeita às questões coloquiais, mas está acima disso tudo. Eu creio em um Espírito Santo que não está preso ao meu pensamento teológico e não está preso ao meu pensamento que o condiciona a ser assim. Pobre arrogância de quem acha que aquela gaiola da confissão de Westminster que eu tenho aqui atrás, da confissão belga e de outras, que aquilo é a palavra de Deus. Pobre discurso para quem pensa que Dort é a Bíblia. Eu estou muito convencido de que o meio calvinista hoje criou uma seita dentro do próprio meio calvinista. Nós temos uma seita hoje, você pode chamar do que quiser, uma seita nascendo dentro do calvinismo, uma seita em questão sectária mesmo, uma coisa pesada, perversa. Por alguns tempos o meu discurso serviu para essa gente, e aí eu de forma bem coesa com o Espírito Santo, orando a Deus, pedindo a Deus que me revestisse de poder, para poder sair do meio disso tudo. E graças a Deus eu estou aqui dizendo a você, que hoje eu saí do meio de uma seita que está se formando dentro do meio calvinista. Muitos pastores presbiterianos estão entrando nisso, estão entrando de forma firme, de forma veemente, muitos pastores batistas e assim por diante. Cuidado, gente. Cuidado. Um dos movimentos que era separado demais, que era o movimento dos fariseus, veja aonde ele chegou. Foram eles que tentaram delimitar o ministério de Jesus. Dizer o que Jesus podia ou não podia fazer. E isso é muito complicado. Meus amados irmãos, nós vamos estudar a partir desse livro, esse livro do batismo, o batismo e os dons do Espírito Santo, poder e renovação segundo as Escrituras. Dr. Martyn Lloyd-Jones, essa editora é a editora Carisma. Se você quiser adquirir esse livro, Mercado Livre, Amazon, outros lugares aí você adquirir ele, tá? Ou na própria editora. Não conversei com ninguém da editora para estar fazendo esse vídeo aqui, não ganho nada deles, tá? Mas me rendi ao argumento do pastor Martyn Lloyd-Jones, que mantém viva a doutrina e mantém do outro lado a chama do Pentecoste acesa. Este homem, ele é a criptonita do meio reformado.
Juntando ele com John Piper, que também é um continuista, Gordon Fee e Wayne Grudem e outros, vocês sabem que todo meio reformado não é cessacionista, e vocês sabem bem disso. Mas eu também, se não fosse assim, eu estaria falando o que eu estou falando hoje, porque falo através de convicções bíblicas e teológicas. Porque ouso pensar, sem ninguém colocar uma taja em mim. Siga esse canal se você quiser seguir. Se você não quiser seguir, fique à vontade para deixá-lo de seguir. Se falar do Espírito Santo fere as suas crenças, fique à vontade. Você está convidado a deixar esse canal. Mas se você acha que vale a pena a argumentação, vale a pena ouvir o que vai ser dito aqui toda quinta-feira, fica. Vai ser bom para você. Meus amados irmãos, agora sim vamos entrar no estudo, mas antes de entrar nesse estudo, eu quero que você entenda, não adianta você buscar poder do Espírito Santo sem conhecer as Escrituras. Nós vamos ver isso aqui agora. E uma das formas grandiosas, quando as pessoas me perguntam assim, qual é a doutrina da sua igreja? Eu digo, olhe para o Sermão do Monte e os 10 Mandamentos. É aquilo lá, que é toda a doutrina da nossa igreja. Nossa igreja se baseia naquilo ali. Então perceba, aqui está, o Guia Seguro para o Céu, volume 1. Passamos mais de 2 anos pregando sobre Mateus capítulo 5 em nossa igreja de forma expositiva. E mais 1 ano e meio pregando Mateus capítulo 6 de forma expositiva e exaustiva. Aqui está 2 livros sobre Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6. Tá? O Mateus capítulo 7 nós começamos a pregar na igreja já tem uns 2 meses e ainda estamos no capítulo 1, no versículo 1 de Mateus capítulo 7, para você ter uma ideia. Tá? Então se você quiser adquirir esses 2 aqui, ó, vai ser muito bom para você. Tá? Tem também, você pode comprar ele na forma de um kit que eu vou te mostrar, As 7 Igrejas da Ásia Menor. Meu irmão, esse livro é poderosíssimo demais. Aqui está o diagnóstico das 7 igrejas da Ásia Menor. Cristo entre as igrejas. São um livro excepcional, um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Esse é um livro excepcional mesmo. Tem um livro que a minha filha escreveu, olha, isso tudo para melhorar o seu ministério da leitura da palavra. Satanismo Global. O ocultismo como a nova religião global. Esse é um livro sensacional, você deveria ter esse livro. Foi a Débora que escreveu. E se você comprar os 4, eu te mando de presente A Mulher de Ló, uma dama para ser lembrada. Agora ela está numa capa nova, tá? Esse livro está numa capa nova. Então, uma dama para ser lembrada, uma mensagem solene para a igreja do século XXI. Tá certo? Então, adquirindo esse kit, eu te mando ele de presente. E tem um lançamento, irmão, tenha paciência, porque eu vivo dos meus livros mesmo, mas o estudo será glorioso. Olhe bem, tem aqui um lançamento que eu quero mostrar a vocês que vai num kit, ó. Abrindo o jogo sobre namoro. Esse aqui é para pessoas mais jovens. Tá? Abrindo o jogo sobre namoro. Identidade cristã, os desafios cotidianos da juventude, pornografia, homossexualidade, pecado sexual e assim por diante. Tudo aqui. E Ovelha entre Lobos, como a juventude cristã deve ser luz em um mundo de trevas. Um livro muito legal mesmo, tá? É um compilado de um monte de sermão meu para jovem. E vai nesse kit, nesses 3 aqui, ó. Agora sim, tá? Vai isso aqui, ó. Esse jogo em caixa de madeira foi criado por nós aqui, inspirado na obra de John Bunyan, Guerra Santa, a batalha pela cidade chamada Alma Humana, tá? Esse jogo aqui é sensacional, é um jogo de carta. Ele vai nessa caixa de madeira. Olha lá como ele é, ó, todas as cartas. Se você tem familiaridade com o livro Guerra Santa de John Bunyan, você vai ver que todos os personagens estão aqui nas cartas, olha. É um jogo de carta muito bom mesmo, de combinação de força. Tem o pessoal o time das trevas e o time da luz, tá? Tá todos os personagens aqui, ó, que tem no livro estão aqui, tá certo? Então, se você quiser adquirir, ele vai em caixa de madeira, vai nesse kit aqui, ó. Esse kit aqui legal, tá? Para jovem e adolescente. O jogo e mais os 3 livros em uma super promoção para você. Tá bom? Meus irmãos, dito isso, vamos para o nosso vídeo, começando sobre o batismo com o Espírito Santo e a regeneração. Entenda-me bem uma coisa. Para
um continuista, a regeneração acontece no ato da conversão. Então, um crente regenerado, necessariamente, ele não é um crente batizado no Espírito Santo. E para um cessacionista, que vai ter essa vertente que não crê nos dons do Espírito Santo, ele crê no Espírito Santo, que o Espírito Santo está ativo, o cessacionista crê nisso, tá? Isso nós devemos ter em mente. Há essa crença do cessacionismo de que o Espírito Santo está ativo e está operando, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa crença nós não devemos aqui dizer que o cessacionista não tem, porque ele tem, tá certo? Só que o cessacionista diz que a conversão, o crente já é batizado no Espírito Santo no ato da sua conversão. E os dons, a manifestação dos dons do Espírito Santo, ficaram limitadas, essa que é a crença que nós não concordamos, ficaram limitadas diretamente aos apóstolos. Então, quando morreram os apóstolos, os dons cessaram ali. Essa crença, ela é vendida no mundo evangélico como se ela fosse uma crença única e que o movimento dos continuistas, vamos assim colocar, o movimento mais pentecostalizado, ele nasceu a partir da Rua Azusa, ali em 1908, 1907, e esta fala, eu já falei isso em um vídeo meu, vou deixar o encarte dele aqui no finalzinho desse vídeo para você ver. Essa crença, ela não é verdadeira, porque esse debate sobre os dons do Espírito Santo, se continua ou não, ele remonta à história da igreja. Os pais da igreja já tinham esse debate lá, enquanto o próprio Santo Agostinho debateu esse debate. Então não me venham os senhores cessacionistas aqui dizer que essa briga sobre os dons, ela é nova, porque não é. É mentira de vocês. Ou muita gente está afirmando isso porque falta leitura, e aos que não falta leitura, falta caráter, para poder dizer a verdade. Então, quando eu fui buscar de uma forma explicitada para combater os continuistas, ali eu percebi que a história não estava sendo contada de uma forma verdadeira, de uma forma real. E foi dali para frente que eu entendi que a gente tinha que fazer alguma coisa. E eu comecei a me debruçar sobre o pensamento de outros teólogos. E o pensamento de Martin Lloyd Jones me chamou muita atenção, por isso que estou estudando o livro aqui com vocês. Tá? Meus amados irmãos, o batismo com o Espírito Santo é a regeneração. Segundo está escrito com o pastor Martin Lloyd Jones, veja, não sou eu que vou dizer muita coisa a partir de agora. Eu vou ler e explicar o que Martin Lloyd Jones está dizendo. Se você tiver paciência, esse vídeo com certeza não vai ser pequeno. Então, se tiver como maratonar, tiver fazendo alguma coisa aí, trabalhando, coloque esse vídeo e deixa esse vídeo rodando aí para você ver. Ou então pega uma caneta e vai vendo como se fosse uma palestra da sua igreja, não tem perigo nenhum. Tá? Mas veja, na página 25, batismo com o Espírito Santo e regeneração. Gostaria de chamar a sua atenção para as palavras encontradas em João, capítulo 1, versículo 26, e o versículo 33. Olha bem o que está dizendo em João, capítulo 1, versículo 26. Está dizendo assim. Cadê o 26? Ok, está aqui. Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Veja, João diz, eu batizo com água. Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Veja bem o que Lloyd Jones vai dizer aqui. Eu tomo esses dois versículos e os coloco junto por causa dessa grande verdade que trazem, a saber,
que João Batista estava constantemente dizendo ao povo que não era o Cristo e que a diferença essencial entre eles era que ele batizava com água, enquanto o Cristo batizava com o Espírito Santo. Perceba bem uma coisa. Martyn Lloyd-Jones começa a ideia dele dizendo que está muito delineado o trabalho dele e o trabalho de Jesus. Ele batizava com água, remissão de pecado. Veja o que ele vai dizer ainda na página 26. O próprio João Batista delineou claramente esse contraste entre seu ministério. Quando lemos Lucas 3, do 1 ao 17, vemos alguns dos notáveis contrastes entre o batismo de João e o batismo do Nosso Senhor. Colocando de forma muito simples, vemos a diferença entre religião e cristianismo. Ou, na verdade, indo além, a diferença entre estar contente apenas com o básico ou princípios elementares, como está em Hebreus 6:1, da doutrina de Cristo. E essa mesma doutrina em maior plenitude. Agora estamos fazendo esse último. E devo continuar repetindo, porque isso não é um exercício acadêmico. De fato, parece-me que isso é o que precisamos, acima de tudo, num presente momento. Precisamos disso como cristãos individuais, mas precisamos mais ainda por causa do estado do mundo ao redor sobre nós. Veja bem uma coisa aqui. Se não temos o senso de responsabilidade pela condição humana neste momento, então só há uma coisa a dizer. Se somos cristãos, somos muitos medíocres. Veja uma crítica do Dr. Martyn Lloyd-Jones em dizer que a ideia de um batismo com o Espírito Santo é que nós não podemos ficar conformados às questões elementares do próprio cristianismo. Irmãos, uma questão que o povo de Deus está sendo levado, e aqui eu abro um parêntese para dizer que a doutrina reformada, em grande síntese, ela acusa a doutrina pentecostal de ser, e eu não estou aqui me posicionando do lado dos pentecostais nesse quesito, mas há uma acusação de que os pentecostais, motivados pela ideia de que os dons espirituais ainda existam, eles acrescentam à Bíblia algo deles. Ora, esse é o fermento dos fariseus, correto? Mas se nós percebermos bem, tomaremos muito cuidado, porque nós também estamos fazendo da mesma forma, pegando e nos apropriando do fermento dos saduceus, que não acreditava na questão oral, na tradição oral dos fariseus, mas retiraram da Bíblia algo que estava lá. Ora, a doutrina dos fariseus acrescentava a sua tradição, as Escrituras, e fazia ela tão importante quanto as Escrituras. Mas a doutrina, o fermento dos saduceus, retirava todos os livros da Bíblia e deixava somente os 5. Ora, irmãos, o que o Dr. Martyn Lloyd-Jones faz aqui, uma reclamação muito simples, é que, ao tentar fazer isso, nós também subtraímos, tiramos da dinâmica da igreja o poder do Espírito Santo que ele não nos autorizou que tirássemos. Não está explicitado nas Escrituras de que os dons do Espírito Santo acabaram. Não está dizendo que os dons iriam permanecer somente até os apóstolos. Isto não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia e o reformado acredita nisso. Somente a Escritura cai por terra do negócio todo. Se é somente a Escritura e não a sua tradição, mostrem-me, venham aqui, tenham coragem, me mostrem versículos claros dizendo que acabou. Um dia, perguntado o pastor Nicodemos sobre esse assunto, e alguém falou com ele isso, ele disse, não, quem tem que dizer que não acabou são os pentecostais que saíram com a doutrina nova. Não, não é isso. Não é isso. Quem crê na continuidade dos dons, isso não é novo. Ora,
há mais argumentos para se crer, se for seguir as Escrituras, do que para não crer. Ora, se os apóstolos tiveram, se os pais da igreja tiveram no primeiro e segundo século, se até o terceiro século, o quarto século tinha isso, por que é que agora acabou? Aonde está o texto bíblico? Aonde está dizendo que acabou? Então não, senhoras e senhores. Não sou eu que tenho que provar nada a você, eu estou só seguindo a Escritura. São vocês que têm que vir aqui e dizer quando é que isso acabou. São vocês que têm que pegar textos claros da Escritura e não ficar mascarando o texto, mascando o texto, inventando moda, e vir aqui e dizer, olha, acabou por causa disso aqui. Não é somente a Escritura com vocês. Vocês creem nisso porque as questões sinodais de vocês é que acreditam nisso, e não a Bíblia. E não a Bíblia. Aí vem um reformado igual esse daqui, ó. E aí vocês, ao invés de pôr a culpa no reformado, no Martin Lloyd Jones, vocês vão descer o pau em mim. Quer ver uma coisa? Eu só estou lendo. Então perceba bem uma coisa aqui. Deixa eu ver. Ele vai abrir duas questões aqui interessantes sobre os polos de quem crê e quem não crê nisso. E aqui, irmãos, é que nós temos que estar atento para não cairmos na esparrela e nos absurdos que se tem hoje em dia sobre os dons do Espírito Santo. Há duas maneiras principais pelas quais, parece-me, podemos errar nessa questão da relação da nossa experiência com o ensino da Escritura. Veja bem, ele diz que há dois erros primordiais com a questão de assimilar o dom do Espírito Santo com as Escrituras. E estes dois erros são os que estão acontecendo hoje. O Dr. Martin Lloyd Jones, esses livros aqui são compilados das pregações dele sobre o Evangelho de João, sermões, veja bem, de 1964 a 1965. Esses sermões aqui foram pregados. Veja que de 64 a 65, esse senhor aqui já tinha a percepção do que iria acontecer mais adiante. Já estava acontecendo no tempo dele. E ele disse, bom, tanto um polo quanto o outro está errado. Por isso, irmãos, eu me ancorei muito no estudo do pastor Martin Lloyd Jones, não somente nesse livro, tá? Eu tenho muito, mas é muito material do Martin Lloyd Jones aqui. Muito mesmo. E estou determinado a estudar e reestudar o pensamento dele sobre isso. E desde o começo do ano eu venho estudando sobre esse assunto e agora sim estou trazendo para vocês o pensamento dele aqui. Veja bem, há duas maneiras principais pelas quais, parece-me, podemos errar nessa questão da relação de nossa experiência com o ensino da Escritura. O primeiro perigo é o de reivindicar coisas que vão além delas, ou que, na verdade, podem até contrariá-las, contrariar as Escrituras. Agora, há muitos que fazem isso ao longo dos séculos, e há pessoas que ainda estão fazendo isso. Tem havido pessoas, elas foram encontradas na igreja primitiva, que afirmavam que eram inspiradas de maneira única. O apóstolo as chama de falsos apóstolos. E havia pessoas que afirmavam estar recebendo revelações, não se importando qual era o ensinamento. Eles diziam estar diretamente inspirados por Deus. Veja, crer no Espírito Santo, crer no batismo com o Espírito Santo, necessariamente não me priva de olhar e criticar aqueles que estão dizendo que estão recebendo inspirações extras bíblicas, porque não é isso aqui que está sendo citado aqui. Então há aqueles que acham, que têm a pachorra de achar que ter dons do Espírito Santo é Deus lhe dar novas revelações. Não é isso. É Deus trazer inspirações diretamente para ele. Não é isso aqui. Isto é o primeiro erro que o Dr. Martin Lloyd Jones identifica. Veja, a outra maneira pela qual isso é feito é colocar a tradição. Veja bem, eu me lembro de uma vez ouvir
Um homem dizendo que ele não se importava com o que o apóstolo Paulo ou qualquer outra pessoa dissesse, pois ele sabia. Veja bem uma coisa. Isso aqui, há um perigo grande e grosseiro acontecendo hoje, nesses dias. Das pessoas achando que a experiência com o Espírito Santo está desvinculada das Escrituras. Ora, irmãos, no livro do Dr. Martin Lloyd Jones, chamado Avivamento, ele diz: como Deus vai avivar um povo que não o conhece? Sim, eu não creio em um batismo com o Espírito Santo que não flua das Escrituras e não emane das Escrituras e não te traga de volta para a Escritura. Eu não creio nisso. Eu não creio em pessoas batizadas com o Espírito Santo que vivem a mendigar, meticar no mesmo pecado de antigamente. Eu não creio em pessoas batizadas com o Espírito Santo que não oram, e não oram muito. Eu não estou falando aqui de oração de 10 minutos, eu estou falando de oração horas a fio. Eu não creio nesse batismo de Espírito Santo que vocês acham que estão pulando em igrejas e que a vida de vocês é uma vida patética de oração, uma vida espiritual de santidade patética. Eu não creio nisso. Então perceba, não é essa a crença de quem diz que crê no batismo com o Espírito Santo. A outra maneira pela qual isso é feito é colocar a tradição ou o ensino da igreja acima da Escritura. Essa tem sido a heresia católica romana. Veja bem uma coisa. Aqui está, irmãos, a igreja romana coloca no mesmo patamar da Escritura, ali, a sua tradição. E ela diz, sem medo de errar, que a tradição dela e as Escrituras que regem a igreja. Por isso eles acham lá ideias para adorar Maria e assim por diante, porque biblicamente não vão achar isso lá. Biblicamente vão estar perdidos se forem tentar achar adoração aos santos e assim por diante. E aí eles usam termos meio que embusteiros para dizer não é adoração, é veneração. Ora, qual é a diferença de um para o outro? Mas não é isso também que o meio reformado está fazendo ao colocar suas tradições iguais ou acima da própria Escritura Sagrada? Em que o meio reformado hoje, o católico, é diferente nisso? Em que, pelo amor de Deus, em nome de Deus, diga-me em que a sua igreja é diferente disso? Se você está ensinando no púlpito da sua igreja sobre Dorte e não sobre a Escritura, a igreja romana é criticada porque crê na tradição dela equiparada às Escrituras. E o meio reformado é o quê, filho, no meio disso? Vocês também são isso aqui. É a tradição, a confessionalidade, isso daí os católicos também têm. Qual é a diferença de vocês para ele? Não entende? Eu não estou dizendo que tem que jogar fora a boa teologia que temos, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que sim, vocês colocam a confessionalidade, a estrutura, a tradição acima ou igual à Bíblia, mas abaixo dela nunca. Vamos ver mais. Deixando de lado algo tão óbvio como a heresia católica romana, existem muitos, e geralmente são as pessoas mais inclinadas à espiritualidade, que estão sempre inclinados a se tornar tão vidrados na experiência espiritual que terminam indiferentes às Escrituras. Isso é fanatismo. E é perigoso, terrível, que devemos sempre ter em mente. O fanatismo é aquela crença do fideísmo, que é a fé na fé, e não a fé que se baseia nas Escrituras. E se os pentecostais, sim, senhores, se vocês não tomarem cuidado, e já estão assim, a maioria do movimento hoje pentecostal está assim. O neopentecostal sempre foi. Mas os pentecostais estão assim hoje, é que vocês estão tendo fé na fé, é um fideísmo. É uma fé sem bases, é uma fé sem estribos, é uma fé que não tem coluna central. Vocês falam de um Cristo que não conhece, falam de um Espírito Santo que não sabe quem é.
E se não tomarem cuidado, nós vamos trafegar nisso aqui. E olha bem o naufrágio que está hoje o meio pentecostal. Está naufragando. O meio reformado, nós vamos falar dele já já, mas entenda bem isso aqui. Então tomem cuidado, porque o fanatismo, ele surge de um divórcio entre as escrituras e a experiência. Quando colocamos esta acima da palavra de Deus, alegando coisas que não são sancionadas por ela, o que talvez seja até proibido nela, Veja, tomemos cuidado para que as nossas experiências pentecostais não seja colocada, não se divorcie das escrituras, e aí nasça lá, ao invés de nascer uma crença, nasce um fanatismo. Aquela coisa de estar ouvindo vozes quando não é Deus falando com você. Porque o poder do Espírito Santo não te divorcia das Escrituras. Sabe como eu conheço um crente cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo? É quanto tempo ele passa lendo as Escrituras. É quanto tempo ele está aplicado na oração. E quanto tempo ele está disposto, dentro do seu coração, a se parecer com Jesus Cristo. É aqui que está. Veja bem, este é o primeiro ponto que o Martin Lloyd-Jones nos coloca. Tomar cuidado com para não achar que a experiência pode se divorciar das Escrituras, porque isso não é verdadeiro. O que nasce disso não é batismo com o Espírito Santo, o que nasce disso é fanatismo. É andar de pano de saco por aí pelo meio da rua. É ser enganado por pastores com muitas aspas, sugadores da sua fé. É dar dinheiro a quem veste pano de saco. É se vestir de pano de saco, sair pelo meio da rua igual doido. Quando você coloca a experiência acima da Escritura, vai dar nisso. Vai dar que você vai achar que a rosa é ungida mesmo. Vai dar que você vai achar que a água do Rio Jordão ou a areia do Rio Jordão, que o teu pastor pegou num rio qualquer e está te vendendo como do Rio Jordão, aquilo lá vai valer a pena. Vai dar para você pensar que a fogueira santa é de verdade. Vai dar para você pensar que até aqui o templo de Salomão é um templo de Salomão mesmo. Porque juntamente com a experiência sem a Escritura, entra o fanatismo, o fatalismo, e entra o sincretismo religioso. Então perceba bem uma coisa, este é o primeiro ponto que Martin Lloyd-Jones coloca, muito bem colocado. O segundo ponto que devemos ver é que o segundo perigo, então, é estar satisfeito com algo muito menor do que o que é oferecido na Escritura. O perigo de interpretar as Escrituras pelas nossas experiências e reduzir o seu ensino ao nível daquilo que conhecemos e experimentamos. E eu diria que esse segundo é o maior perigo dos dois no presente momento. Veja, agora ele vai tratar de um assunto aqui que é nosso. Que há um perigo muito grande de estar satisfeito com algo que é muito menor do que nos é oferecido na Escritura. O perigo de interpretar as Escrituras pelas nossas experiências e reduzir o seu ensino ao nível daquilo que conhecemos, ou seja, o que eu conheço sobre o Espírito Santo? Eu conheço o que a confissão de fé me diz. Então pronto, eu estou satisfeito com isso. Então eu não vou às Escrituras saber o que de fato está acontecendo ali. Eu estou acreditando somente naquilo até onde o meu intelecto, o meu raciocínio pode acreditar. E se alguém acredita de forma diferente disso, eu o tajo como herege, eu tajo ele como alguém que não é filho de Deus, alguém que não é nem do clã, alguém que é o anticristo em pessoa. Porque eu submeti a Bíblia ao meu escrutínio. E não ao escrutínio da própria Bíblia.
É como se o Espírito trabalhasse para mim e eu não para o Espírito Santo. Este aqui é um perigo, gente, muito grande. É nós acharmos que o Espírito Santo em alguma hora está trabalhando para a gente. Nós somos o vaso, nós somos o instrumento. É Ele quem usa, é Ele quem opera. E se a minha mente fica limitada e eu não posso compreender aquilo, eu ridicularizo. Eu taxo, eu não busco base bíblica. Eu busco a minha experiência, a minha confissão e vou lá e faço. Veja o que ele continua dizendo. Em outras palavras, certas pessoas instintivamente têm medo do sobrenatural, do incomum, da desordem. Olha bem isso aqui, tá? Vou só ler. Olha só. Em outras palavras, certas pessoas instintivamente têm medo do sobrenatural, do incomum, da desordem. Você pode ter tanto medo da desordem, ser tão preocupado com disciplina, decência e controle, que se torna culpado do que as Escrituras chamam de apagar o espírito. E não há dúvida em minha mente de que tem acontecido muito isso. A nossa gana, irmãos, reformada, batista, presbiteriana, dos cessacionistas, de ter o controle do culto, de fazer do culto mais um mausoléu de Jesus do que um culto alegre e feliz, é esse controle de que nada pode sair do que a gente determinou para ser controlado. É essa coisa decadente que criamos de liturgia. Não que a liturgia seja ruim, mas como criamos uma liturgia e engessamos essa liturgia e colocamos o Espírito Santo lá dentro e dizemos, você só pode fazer isso aqui, isto aqui, que é o Espírito Santo. Nós temos medo do caos, da desordem. Por quê? Por uma coisa muito simples, e é justamente com medo disso tudo que nos preocupamos com disciplina, decência, controle, que se torna culpado do que a Escritura chama de apagar o Espírito Santo. Veja, os cultos reformados que você vai. É tão engessado, mas tão engessado, que uma criança de 5 aninhos consegue fazer aquela liturgia. E você volta para casa. E quando chega em casa, sabe que nada mudou. Não porque você seja um mau crente. Às vezes você é até bem intencionado, você é um bom crente, você é um servo de Deus, mas sente que lá no fundo falta alguma coisa para romper, falta alguma coisa para você crescer, evoluir espiritualmente, mas você está sendo condicionado a pregações de que você não precisa de mais nada. As pessoas, de novo, vamos lá. As pessoas chegam ao Novo Testamento e em vez de tomarem seus ensinamentos como são, elas interpretam à luz das suas experiências e assim reduzem-no. Tudo é interpretado em termos do que eles têm e do que experimentam. Eu acredito que isso é o grande parte responsável pela condição da igreja cristã neste tempo presente. Veja bem, o que o Dr. Martin Lloyd Jones está dizendo é que nós pegamos o Novo Testamento. Primeiro condicionamos o nosso pensamento. É por isso que é um perigo quando você condiciona um novo convertido. Você condiciona o novo convertido a observar a Bíblia a partir do que você acha que é uma confissão de fé exata. E aí ele vai partir para a Bíblia não mais com o que a Bíblia fale, e sim com o que ele ache que é verdadeiro. As pessoas têm tanto medo do que chamam de entusiasmo, e algumas têm tanto medo do fanatismo que, para evitar isso, elas vão direto para o outro lado, sem encarar o que é oferecido no Novo Testamento. Elas consideram que têm e o que são como norma. Veja o que o Dr. Martin Lloyd Jones está dizendo. Que pelo medo de encararmos alguma experiência e não queremos ser crentes experimentados, sentimentais, nós vamos para um outro lado também, que consideram que o que tem e o que são como norma. E aí você vai julgar as pessoas a partir de você. Este é o movimento farisaico. É o que o Dr. Martin Lloyd Jones está dizendo.
Deixe-me resumir assim. Compare, por exemplo, o que você leu sobre a vida da igreja em Corinto com a vida da igreja de hoje. Você diz, mas eles eram culpados do excesso em Corinto. Veja, ele coloca a igreja de Corinto na balha. Nós, quando vamos ler Corinto, nós olhamos sempre para a culpa da igreja de Corinto. Veja. E aí ele diz, eu concordo muito. Mas quantas igrejas você conhece atualmente para as quais é necessário escrever uma carta como a primeira epístola de Paulo aos Coríntios? Não coloque sua ênfase inteiramente nos excessos. Paulo corrige os excessos, mas percebe o que ele permite, o que ele espera. Veja, na igreja de Corinto, Paulo não diz que eles deveriam parar com os dons. Ao contrário, Paulo corrige os excessos para que os dons apareçam de forma mais eficaz dentro da igreja. Paulo não está dizendo para a igreja de Corinto, parem de falar línguas. E sobre línguas vamos falar bem mais adiante, não agora. Paulo não está dizendo à igreja de Corinto, parem de profetizar. Paulo não está dizendo à igreja de Corinto, parem de crer nos dons, porque isso é só coisa para apóstolos. Paulo está dizendo à igreja de Corinto, vamos corrigir tudo, porque os dons são bons. Os dons têm que continuar, têm que estar lá. Veja o que o Dr. Martin Lloyd Jones continua. Esse livro é poderoso demais, irmãos. E a gente já está com 46 minutos, 47, e eu temo que não vamos chegar muito longe nesse estudo. Se for ficar muito grande, a gente faz em duas partes, mas vamos tentar aqui. Tá? Deixe-me resumir assim. Ele diz aqui, né? Nós colocamos a ênfase no excesso. E a ênfase do texto da Epístola de Corinto está na regulação. E não na cessação. E não no encerramento dos dons. A igreja de Corinto, segundo o pastor Martin Lloyd Jones, Paulo está corrigindo a igreja e não está tirando os dons dela. Uma igreja que ficou muito aguerrida, muito feroz com isso de dons, Paulo disse, cuidado para que vocês não apaguem o Espírito Santo. Mas veja, ele ainda diz, olha, considere seu Novo Testamento como ele é. Olhe para os cristãos do Novo Testamento. Olhe para a igreja do Novo Testamento. E você a vê vibrante como uma vida espiritual. E é claro, é sempre a vida que tende a levar ao excesso. Se uma coisa está viva, vai ter excesso lá. Se uma coisa está viva, provavelmente ela engorde. Excesso. Se uma coisa está viva, provavelmente vai dar algum problema, porque ela está viva, meu Deus do céu. E ele continua dizendo, não há problema de disciplina em um cemitério. Veja, eu estou lendo. Talvez esse seja o problema da sua igreja. Lá não tem excesso, porque não é uma igreja, é um cemitério. Talvez você esteja em uma igreja que não tem problema, glória a Deus, mas você está no cemitério. Porque se tem vida, tem problema, tem excessos, tem coisas acontecendo lá. Escute-me, não há problema de disciplina em um cemitério. Não há problema em uma igreja formal. Qual o problema de uma igreja formal? Levanta-se, senta-se. Qual é o problema dessa igreja? Os problemas surgem quando há vida. Uma pobre criança doente não é difícil de lidar. Mas quando essa criança está bem, cheia de vida e vigor, bem, então você tem seus problemas. Já viram? Uma criança quietinha, doente. Qual a dificuldade? A casa fica um silêncio. Fica um mausoléu a casa. Mas quando a criança está boa, está com saúde, amados irmãos, a casa vira o avesso, é uma coisa de louco, Vamos ter problema, porque crianças estão ali, tem vida naquele lugar. Talvez a sua igreja não tenha tanto problema, porque, meu amado pastor, ou ela é um cemitério, ou ela está doente, como disse o pastor Martin Lloyd Jones aqui nas entrelinhas. Nós vemos hoje igrejas tão formais,
que o poder do Espírito Santo passou longe dela. Mas muito longe. Nós vemos hoje problemas sérios de igrejas tão formais, tão perigoso, que não tem mais vida lá. E você pode estar dizendo, minha igreja está livre dessas coisas. Talvez porque não tenha mais vida nela. Dr. Martin Lloyd-Jones continua dizendo, os problemas são criados pela vida e pelo vigor. E os problemas da igreja primitiva eram espirituais, surgindo por causa do perigo de se exceder no reino espiritual. Claro, irmãos, claro que teremos excesso. Mas ao termos excesso, nós não tiramos o Espírito Santo, nós não jogamos a criança e a bacia e a água fora. Nós tiramos a criança e jogamos a água suja fora. Colocamos água limpa e voltamos de novo a nos banhar. A banhar a criança. O meio sensacionista de hoje, ele fez uma coisa interessante. Ele pegou a criança, a bacia e tudo, e está jogando tudo fora. A diferença entre os dois. Veja, alguém gostaria de afirmar, falando genericamente, que esse é o perigo da igreja de hoje? Bem, claro que não. E a razão é que temos tentado interpretar o ensino do Novo Testamento à luz das nossas próprias experiências. Veja, ele está dizendo, o problema da igreja reformada hoje é problema de excesso? Não, claro que não, ela está quase morta. Vocês não notaram isso, não? Os crentes que tem hoje nas igrejas reformadas, eles advêm do movimento pentecostal. Não foram feitos por evangelismos aguerridos. Foram feitos por militâncias em internet. Se não me falha a memória, o meio reformado hoje só tem um cara com um dom de evangelista. Que eu acredito que seja o reverendo Hernando Dias Lopes. E isto porque também acredita no revestimento do poder do Espírito Santo. Isso porque antes de mim ele já tinha lido esses livros aqui e seguiu a mesma linha. E eu era até um crítico do Hernando Dias Lopes um tempo atrás. Esses, então, são os dois grandes perigos, ambos igualmente errados. Normalmente, os excessos e o fanatismo são mais especuladores e sempre atraem a atenção, mas o outro é igualmente ruim, se não mais. Há toda a diferença no mundo entre um homem em estado de delírio, quando ele está doente, e um homem que sofre de um tumor terrível que está consumindo os sinais vitais de sua vida e de seu corpo, e induzindo mais ou menos a um estado de paralisia e impotência. Mas as duas coisas são igualmente ruins. Portanto, temos que nos lembrar de ambas. Ou seja, ele está dizendo que se de um lado tem gente que acha que fala com Deus toda hora e estão doentes espiritualmente, do outro lado também tem aqueles que acham que estão com tumor e estão achando que podem interpretar a Bíblia segundo seus próprios catecismos, seus próprios documentos, e serem eficazes nisso. E ele diz, esse também está doente. Felizmente para nós, há muito ensino, se olharmos para dois incidentes em Atos. Veja bem uma coisa. É aqui. Esse vídeo vai ficar um pouco extenso, mas vamos tentar ser o mais rápido possível nele, tá? E eu acho que não vai dar, mas vamos tentar. Felizmente para nós, há muito ensino. Se olharmos para dois incidentes em Atos, o final do capítulo 18 e o início do capítulo 19, o episódio de Apolo e o episódio dos discípulos que Paulo encontrou em Éfeso, descobriremos as seguintes coisas.
obviamente, passos ou estágios na vida cristã. Mas não só isso. Tal fato é mais do que apoiado e cumprido e fundamentado na história subsequente dos homens, na longa linha do tempo da igreja cristã. E vemos especialmente nesses dois exemplos, os quais me referi acima, que o que realmente faz a diferença é esse batismo do Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, ou esse receber do Espírito Santo. Veja bem uma coisa, o Dr. Bartlett Jones está dizendo que, e ele vai dizer isso aqui ao longo de todo esse estudo que estamos fazendo, é que há uma diferença gritante entre um homem que foi regenerado por Deus e ele é um bom crente. Um homem regenerado por Deus, veja, um homem só pode ser batizado se ele for regenerado, mas nem todo homem regenerado, nem todo crente regenerado é um batizado no Espírito Santo. Esta é a tônica desses sermões do Dr. Martin Lloyd Jones. E agora, como é que você vai fazer, você que é reformado? Que diz que todo mundo que crê na continuidade dos dons é um herege. Como é que você vai fazer com esse cara aqui? Esse é um dos maiores que temos. Você vai dizer o quê? Que ele também é um herege, correto? Tenha coragem, venha aqui e diga, Dr. Martin Lloyd Jones é um herege também. Ânimo, eu gostaria que você tivesse essa coragem. Veja bem, deixe-me tentar colocar o que diferencia a antiga da nova, a antiga aliança e a nova. Veja bem o que ele vai dizer. Olha isso aqui, como é profundo isso. Deixe-me tentar colocar esse ensinamento do Novo Testamento como eu o compreendo na forma de vários princípios. Nós devemos fazer isso porque João nos diz, no início do seu evangelho, que o que vai diferenciar a nova era da antiga, incluindo até João Batista, é esse batismo com o Espírito Santo. Aqui está o primeiro princípio. É possível para nós sermos crentes no Senhor Jesus Cristo sem ter recebido o batismo do Espírito Santo. Ele diz, é possível, porque o que vai diferenciar a antiga aliança da nova aliança, segundo o Dr. Martin Lloyd Jones, é este batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. E ele diz, é possível você ser um cristão bom, genuíno, fiel a Deus, temente a Deus, que está longe do pecado, que luta contra o pecado, que ama o Senhor, que odeia tudo que Deus odeia. É possível você ser esse crente e não ter recebido o batismo com o Espírito Santo, meu Deus do céu. Porque o batismo com o Espírito Santo é para outro propósito. É possível você receber o batismo com o Espírito Santo, como vamos ver aqui daqui a pouco, num ato da sua conversão. É possível, mas também é possível você não recebê-lo. Mas deixe-me esclarecer isso, porque muitas vezes é mal entendido. E isso, para mim, é o ponto crucial de toda a interpretação do Novo Testamento. Neste quesito, é o ponto-chave. Não comece a pensar em fenômenos. Eu vou chegar a isso mais tarde. Esse é o erro fatal que as pessoas cometem. Elas começam com os fenômenos, têm seus preconceitos e assumem suas linhas e seus pontos, e o ensino do Novo Testamento é totalmente esquecido. Veja só uma coisa. Ele está nos acusando, dizendo que nós, quando vamos interpretar o Novo Testamento para rechaçar o lado pentecostal, vamos falar dos fenômenos pentecostais, ou daqueles que acreditam num dom do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, nós vamos nos apegar ao fenômeno e não à doutrina. Esse é um erro grave. Você não diz que uma coisa não exista porque ela está sendo mal usada. Ao contrário, se você quer fazer de uma forma gloriosa o negócio, você tem que dizer o que a Bíblia diz, sem medo. Se eles estão usando o dom de o batismo com o Espírito Santo equivocado, e estão equivocados nisso, estão dizendo que uma coisa é batismo sem ser, nós que temos o conhecimento e sabemos o que é, então não deveríamos nós então dizer, olha gente, vocês estão equivocados, o batismo com o Espírito Santo existe, mas é assim. Porque a nossa vaidade é tão grande, irmão, que nós não queremos abrir mão, como bons católicos calvinistas,
Nós não queremos abrir mão das nossas confessionalidades. Isso é um perigo abrir mão disso. O que é isso, pastor? Está doido? O senhor está bebendo o que ultimamente para estar com essa história de abrir mão de confessionalidades? Eu não estou dizendo que nós devemos desprezar a confissão de fé. Não é essa a proposta. A proposta é a que o Martin Lloyd Jones fez. Vamos buscar no Novo Testamento o que o Novo Testamento está dizendo. Não vamos ter preconceito com a nossa linha. Talvez a linha nossa esteja errada nisso. Veja bem, ele diz que nenhum homem pode ser um cristão a não ser pela obra do Espírito Santo. Como está em Romanos 8, 7, claro que nós cremos nisso. Então, nenhum homem pode se converter se não for motivado, movido pelo próprio Espírito Santo a fazê-lo crer. Isso nós cremos. Qual a dificuldade disso? Porque a mente natural do homem é uma inimizade constante contra Deus. Então, até que o Espírito Santo venha e o regenere, faça ele nascer de novo. E aí sim, depois de nascido de novo, ele aceite a fé em Cristo. Isso tudo acontece por causa da eleição. Claro que eu acredito nisso. Mas este homem, como diz o Dr. Martin Lloyd Jones, na página 31 do seu livro, ele diz que este homem é um homem regenerado por Deus, pelo poder do Espírito Santo, pela palavra de Cristo. É um homem crente, apto ao céu, porque foi o Espírito Santo quem o gerou e quem o trouxe à salvação, quem o regenerou. O homem só pode acreditar, um homem pode passar lendo a Bíblia a vida toda e nunca encontrar nela o abrigo necessário para a sua alma, porque o Espírito da Bíblia não revelou-se para ele. Ele só pode conhecer aquele livro de forma eficaz para a salvação da sua alma se o Espírito Santo lhe revelar. Isto nós cremos. E é por isso que o Dr. Martin Lloyd Jones tece essa tese toda dele aqui. Ele diz que somos cristãos porque o Espírito Santo trabalhou em nós, ele falando de Paulo, ele diz que somos cristãos porque o Espírito Santo trabalhou em nós e nos deu essa iluminação, conhecimento e compreensão, essa capacidade de crer. Um homem não pode crer sem a obra do Espírito Santo. Impossível isso acontecer. Em todo crente, o Espírito Santo é necessariamente um residente. Olhe bem essa palavra. Em todo crente, o Espírito Santo é necessariamente um residente. Sim, o Espírito Santo mora em você. Essa é a declaração fundamental de toda a Escritura. É o Espírito quem nos convence e nos dá a iluminação e a capacidade de crer. Nenhum homem pode crer no Evangelho de forma natural. Isso é fundamental em toda a Bíblia. Ora, irmãos, e também vale aqui dizer que o movimento pentecostal, não estou defendendo o movimento pentecostal em síntese, acho que ele não precisa de defesa, mas o movimento pentecostal em síntese, esta é a afirmação também da própria Assembleia de Deus em sua confessionalidade. De dizer que o homem é regenerado e tem nele o fruto do Espírito, mas necessariamente ele não é batizado com o Espírito Santo. Veja, este pensamento do Dr. Lloyd Jones, ele teologicamente é o pensamento das Assembleias de Deus. Também, nessa parte aqui é. Se depois tem algum assembleiano vendo aí, coloca aqui. Se não é isso, porque eu passei minha vida toda lá e eu sei que é. A ideia é que o homem, em primeiro estágio, ele é regenerado e está apto a ir ao céu. Esta é a ideia. E que o batismo com o Espírito Santo pode vir no ato da conversão? Pode.
Mas só que é algo que acontece distinto da regeneração, não é a mesma coisa. O calvinista contemporâneo aqui, e lembre-se disso, também não é uma ideia dos puritanos, essa ideia dos dons do Espírito Santo, se você for olhar nos puritanos, nós temos essa ideia aqui também. Ainda tem isso. Tá? Muito puritano acreditava nisso aqui que o Lloyd Jones está colocando. Lembre-se disso. Quem reavivou o movimento puritano, o Joel Bicker hoje é chamado do último puritano vivo, com razão, que ele comprou a biblioteca toda dos puritanos, tal, assim por diante. Ok, não vamos discutir isso. Muito da literatura hoje que se tem reformada no Brasil veio através do Joel Bicker, mas vamos se lembrar que quem reavivou o pensamento puritano, dos puritanos do século XVI, quem reavivou o pensamento deles que estava morto já, foi o Dr. Martyn Lloyd Jones, tá? Tem até um livro dele aqui, ó. Tá até próximo de mim aqui o livro dele, cadê? Tá aqui. Ok, vamos ver, vamos ver. Ah, cá. Esse livro aqui, ó, que foi um reavivamento das suas conferências, os puritanos, suas origens, seus sucessores. Tá? Foram esses livros aqui, ó, essas palestras dele que reavivou o pensamento puritano por aí. Tá? Então, em síntese, o que o Dr. Martyn Lloyd Jones está dizendo aqui é que, sim, ser crente, ser regenerado, é uma coisa. Ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa. Veja, não sou eu que estou dizendo, é ele. Antes de você dizer aqui que eu mudei e tal, não mudei, eu só estou voltando às origens nossas. Vamos ver mais. Vamos ver aqui. Ok. Eu entendo que isto é, portanto, abundantemente evidente. Você não pode ser um cristão sem ter o Espírito Santo em você. Mas, e aqui está o ponto, eu estou afirmando ao mesmo tempo que você pode ser um crente, que você pode ter o Espírito Santo habitando em você e ainda não ser batizado com o Espírito Santo. Veja, esta é a declaração do Dr. Martyn Lloyd Jones. Você pode ser um crente. Eu não duvido que seja. Um bom crente que sirva a Deus em oração, em fervor. Mas necessariamente isso não lhe faz uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Quem lhe disse isso está lhe enganando. E se a pessoa tem o domínio da matéria, é um engano. Se ele não tem um domínio, não deveria estar falando. Se ele tem um domínio, ele está subtraindo das Escrituras aquilo que a Escritura diz. Por qual prazer eu não sei. O porquê disso eu também não sei. Deus o sabe. Mas entenda-me, irmãos. Vamos ver mais aqui. Veja o que é dito. Tudo que tenho escrito é a obra do Espírito Santo em nós. O trabalho de convencer, o trabalho de esclarecer, o trabalho de regenerar e assim por diante. Veja bem, esta é a obra do Espírito Santo que ele está fazendo em você, sendo batizado ou não. E é isso que o Espírito Santo faz em nós. Mas como você percebe no ensino do primeiro capítulo do Evangelho de João, e que vemos tão claramente na pregação de João Batista, o batismo do Espírito Santo é algo que de fato que é feito pelo Senhor Jesus Cristo, não pelo Espírito Santo. De fato te batizo com água, é o que João diz. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Isto não é primeiramente uma obra do Espírito Santo, é um ato do Senhor Jesus Cristo. É a sua ação, algo que ele faz a nós por meio do Espírito Santo, ou da sua doação a nós do Espírito Santo, deste modo particular. Veja o que ele vai dizer. Agora aqui parece-me que há algo claro e simples da própria superfície de todo esse assunto, e a respeito do qual as pessoas se confundem em citar 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Claro que fomos. Ser batizado no corpo de Cristo é a obra do Espírito, como a regeneração. Mas isso é algo completamente diferente.
Isso é Cristo batizando-nos com o Espírito Santo. Eu estou sugerindo que isto é algo que é, portanto, obviamente distinto e separado de se tornar um cristão, sendo regenerado, tendo o Espírito Santo habitando dentro de você. Eu estou colocando assim: você pode ser um filho de Deus e ainda assim não ser batizado com o Espírito Santo. Então, claramente, antes de você me chamar de herege, chama o Dr. Mark Lloyd Jones junto, viu? Claramente, o Dr. Mark Lloyd Jones está colocando de que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. E agora? A gente chama ele de herege também ou vamos chamar só os pentecostais? John Piper. Olha lá ele falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Wayne Grudem. Dá uma olhada lá também. Como é que a gente vai fazer com isso aqui? Esse vídeo vai estar bem grande já, mas eu me sinto motivado pelo próprio Espírito Santo para continuar. Espero em Deus que você esteja aí me ouvindo. Veja bem isso. Então, sim, nós não somos salvos porque somos batizados pelo Espírito Santo. Não é essa a ideia. Não é isso que estamos afirmando. Nós somos salvos primariamente pela obra do Espírito Santo na regeneração. Ah, então por que eu deveria buscar um batismo com o Espírito Santo? Você não deveria buscar. Você não deveria deixar de acreditar nisso. Não é uma questão que você queira. É uma questão que o Espírito dá a quem Ele quer. Aliás, que Jesus batiza quem Ele quer. Entre eu não buscar e dizer que não existe, há uma diferença brutal nisso. Porque nós estamos hoje, irmãos, fadados a pensar que todos que não são igual a nós é herege. E desse clã de vocês eu já corri faz tempo. Vamos dar um pulo aqui, ó. Veja bem. Veja o que o Lloyd Jones vai dizer aqui. Isso aqui é muito profundo, olha. Mas e o próprio João Batista? Nosso Senhor deixa isso bem claro. Ele está falando sobre a questão de que Abraão não era batizado com o Espírito Santo, os profetas não eram, e mesmo assim eram homens de Deus. Um foi chamado pai da fé e não era batizado com o Espírito Santo. Correto? Que foi Abraão. Mas, ele diz, a diferença entre a antiga e a nova aliança é essa. É que aqui nós temos o batismo no Espírito Santo. Vê só. E ele vai falar do próprio João Batista, que foi o último profeta, o maior, segundo Jesus, nascido de mulher. Olha só. Mas e o próprio João Batista? Nosso Senhor deixa isso bem claro ao dizer: entre os nascidos de mulher não surgiu maior que João Batista. João Batista é o filho de Deus. João Batista é um filho de Deus. Ele é filho de Deus. E, no entanto, João não foi batizado com o Espírito Santo. Não obstante, Jesus diz, diz o nosso Senhor, aquele que é menor no reino dos céus é maior que ele. Mateus 11:11. Olha só, essa é uma referência ao reino dos céus, tomando a forma da igreja. Apesar de João Batista ser o último profeta, ser um filho de Deus, um servo singular, e ser tão salvo quanto qualquer outro cristão, ele não está desfrutando dos benefícios que aqueles que receberam o batismo do Espírito Santo, dado por Cristo, são capazes de desfrutar. Sim, irmãos. Segundo o Dr. Mark Lloyd Jones está dizendo, há algo mais para ser buscado. Não se contente apenas se o Espírito Santo te regenerou. Amém. Glória a Deus. Porque o batismo é para crente. Como eu falei no começo do vídeo, eu não creio em batizados com o Espírito Santo, viciados em pornografia. Também não creio em regenerados viciados nisso. Não creio que a frivolidade do nosso coração, nossos entretenimentos devem ser os mesmos dos ímpios, porque o nosso coração não está mais nisso. Ele diz,
O Espírito Santo sempre esteve presente, é claro. Você leu sobre ele no Antigo Testamento, mas ele não fora dado dessa maneira. Ainda ele foi dado assim no dia de Pentecoste, pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Veja, João, veja o que ele vai dizer aqui, olha. Tá muito grande esse vídeo, mas vamos lá. E então você se lembra daquela declaração tão importante em João 7, 37 e 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Como dizem com razão outras versões, pois não havia ainda Espírito. Ainda não havia chegado dessa forma. O Espírito Santo sempre esteve presente, é claro. Você leu sobre ele no Antigo Testamento, mas ele não fora dado dessa maneira. Ainda ele foi dado assim no dia de Pentecoste. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Aqui está novamente uma declaração crucial. Percebe, irmãos? E aqui ele vai falar agora de uma coisa de que se o batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção, então por que os discípulos receberam? Os discípulos já eram crentes, já eram regenerados, já eram homens de Deus, já foram no traidor, já tinha saído e tudo isso, já tinha sido exposto. Jesus orou por eles, e eles já eram crentes. Você vai ver isso em João 15, 3. Em João 17, Jesus continua definindo uma distinção entre os apóstolos e o mundo. Manifestei o teu nome aos homens, e que me deste do mundo. Eram teus, tu me os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. E por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ao longo de todo esse capítulo, a ênfase de Jesus é que essas pessoas já são regeneradas. Nosso Senhor continua dizendo isso. Ele afirma, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Nada poderia ser mais claro que isso. Os discípulos já eram crentes, já eram regenerados. Esses homens não são apenas crentes, são homens regenerados. O Espírito Santo foi soprado sobre eles. Em João 20 você vai ver isso. Mas eles não foram batizados com o Espírito Santo. Atos 1, 4, 8 deixa isso bem claro. A ordem de Jesus expressa foi: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Vocês vão receber a promessa que falou sobre mim, a respeito do meu Pai falou a respeito de mim. Qual promessa é essa? Veja, esses homens já crentes e regenerados, que um dia sentindo já tinham recebido, que em algum sentido já tinham recebido o Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo. Esta é a minha maneira de comprovar que um homem pode ser um verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo e um filho de Deus e ainda assim não ser batizado com o Espírito Santo. Veja bem. O que o Dr. Martin Lloyd Jones está colocando é que o homem, os discípulos já eram crentes. Ora, se não há uma necessidade de ser batizado no Espírito Santo, se o batismo com o Espírito Santo não está desvinculado da regeneração, se é tudo a mesma coisa, Martin Lloyd Jones nos levanta uma capivara dizendo aqui o seguinte: então por que os discípulos foram batizados, meu Deus do céu? Eles já eram regenerados. De certa maneira, eles já tinham soprado, Jesus já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo, eles tinham a obra do Espírito Santo já agindo neles. Que poder é esse que faltava neles? Então,
Os senhores podem me dizer, mas isto ficou sim, nós acreditamos que eles já eram crentes e foram regenerados e tudo isso, tal e coisa, coisa e tal. Acreditamos também que eles foram batizados com o Espírito Santo, como vindo sobre eles. Mas como se vocês acreditam que batismo com o Espírito Santo é no ato da minha conversão? Aonde está a linha de medir de vocês com os discípulos agora? Porque o Martin Lloyd Jones coloca essa espada no peito de vocês. Agora este é o ensinamento de João Batista. Agora, este não é o ensinamento de João Batista, é o ensinamento de Filipe, cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Após o dia de Pentecoste, o simples ensinamento cristão. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que eu evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homem quanto mulheres. Veja bem, ele está falando sobre o avivamento de Samaria. Ele vai dizer, olha, Filipe foi para lá pregar. E Filipe está lá que prega, que prega, que prega, que prega. E o povo foi se convertendo, se convertendo. Veja aqui mais adiante o que ele vai dizer. Aqui estão esses crentes que se alegraram em sua fé. Eles foram batizados com o batismo de João, mas eles foram batizados não com o batismo de João, mas foram batizados em nome do Senhor Jesus. Mas então vem o versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém. Veja bem, eu estou falando de Atos 8:14, tá? Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então lhe impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Veja o que Lloyd Jones diz. Essas pessoas já eram crentes verdadeiros no Senhor Jesus Cristo. E ele crucificado como seu Salvador. Eles haviam sido batizados em seu nome, porque haviam se tornado crentes, mas ainda assim foram batizados com o Espírito Santo. Veja, ele está dizendo que em Samaria, Filipe passou pregando e muita gente se converteu, viu o poder de Deus. O Espírito Santo comunicou a eles salvação no coração, trouxe eles regenerado, mas quando chegam os apóstolos ali em Samaria, entende que falta alguma coisa ali e eles vão fazer o crivo do Pentecoste. E Samaria recebe, aquelas pessoas recebem também o poder do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Depois de regenerado. O próximo caso que devemos considerar não é outro, senão aquele do próprio apóstolo Paulo. Nós estamos neste ponto, deixe-me lembrá-lo, apenas passando pela Escritura. Mais tarde estaremos extraindo lições e explicações, e isso de forma mais detalhada. É vital que devemos começar com as Escrituras, não com os nossos preconceitos, não com os que pensamos, nem com o que tememos. O Dr. Martin Lloyd Jones está dizendo que devemos buscar essa doutrina não com temor, não com os nossos preconceitos, mas comecemos pelas Escrituras Sagradas. Nós gostamos de começar isso por outro ângulo, pelo ângulo do debate na internet. Um irmão aqui outro dia me falou, pastor, esse negócio da apologética de internet está igual águas de mar. E o pior que está mesmo. As pessoas não são apologéticas, eles são fígados. É a famosa apologética do fígado que eles estão fazendo. E nada além disso. Mas veja. Veja bem isso aqui. Ok, vamos lá. Veja só. Então, fica dito aqui que os discípulos eram crentes. E se o Espírito Santo, eu sou batizado no Espírito Santo no ato da minha conversão, então
os discípulos não precisariam ser batizados no Espírito Santo, porque eles já eram. E isto não é verdadeiro com o Novo Testamento. O Novo Testamento conta outra coisa. Então, também, se é no ato da conversão, quando os discípulos chegam em Samaria, eles deveriam entender que aqueles homens não precisavam mais, aquelas pessoas não precisavam mais receber batismo com o Espírito Santo, porque eles já tinham sido batizados com o Espírito Santo, meu Deus do céu. Mas não é isso que acontece. Eles foram batizados no Espírito Santo. E aí vem o caso de Paulo. Ah, você pode dizer, agora você está dizendo que está tudo certo com o dom de línguas. Tenho certeza que muitos já estão pensando isso. Espere um momento, eu lidarei com essas questões dos dons no momento certo. Veja então no caso do próprio Paulo. Você percebe isso em Atos 9. Lá no caminho de Damasco, ele vê o Senhor ressuscitado e diz, Senhor, o que queres que eu faça? Ele se torna então desamparado quando uma criancinha, sem dúvida, o apóstolo, quanto uma criancinha, sem dúvida, o apóstolo naquele momento cria que em Jesus Cristo. Ele percebia isso, porque lhe foi dada a visão que permitiu ver isso. Então você vai ao versículo 15 de Atos 9. E nos seguintes, mas o Senhor lhe disse, Ananias, Ananias não parecia querer ir. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. E lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber. O próprio Jesus Cristo que te apareceu no caminho de Damasco, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Veja bem isso aqui. Ele não é enviado para instruir Paulo no caminho da salvação, mas é enviado para curá-lo e enchê-lo com o Espírito Santo, para dar-lhe o batismo com o Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos como uma escama e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Perceba, você pode receber o Espírito Santo antes de ser batizado. Ou ao contrário, não importa. E depois ter alimentado, sentiu-se fortalecido. Veja bem o que ele está dizendo aqui. É que quando Ananias ora, ele diz, olha, eu vim aqui também para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. A ênfase de cheio do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, você sabe o que é. A ênfase de cheios do Espírito Santo tem muito a ver, ela é correlacionada com o batismo com o Espírito Santo. Essa é a grande realidade. É possível que um homem seja batizado no Espírito Santo virtualmente no momento em que crê. Tomemos o caso de Cornélio em sua casa. Você lembra que nos é dito em Atos 10 que quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre eles. Parece que o batismo com o Espírito Santo aconteceu enquanto eles criam, quase simultaneamente. Mas fica claro, pela questão colocada pelo apóstolo, que isso nem sempre é o caso, que é possível para um homem crer sem receber o Espírito Santo, que é o que é dito, recebeste o Espírito quando crestes. Veja bem isso aqui. E agora ele vai falar de Atos 19, versículo 4. Quando Paulo chega ali, diz, Paulo se dirige a esses homens e lhe dá instruções adicionais, então lemos. Eles tendo ouvido, veja só uma coisa. Paulo vai até aqueles homens de receber o Espírito Santo quando cresce. Não. Então em que sois batizados? Somos batizados no batismo de João. Eles eram crentes. Eram pessoas crentes. Mas faltava-lhe algo, segundo está escrito aqui. E segundo está escrito em Atos dos Apóstolos. Paulo vai a eles e diz,
Atos 19:4. Paulo se dirige a esses homens e lhe dá instruções adicionais. Então lemos: eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. O apóstolo está perfeitamente feliz por esses homens serem verdadeiros crentes. Mas eles só tiveram o batismo de João. Então ele diz: mas vocês devem ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele os batizou em nome do Senhor Jesus. Eles são verdadeiros crentes, filhos de Deus, mas ainda não foram batizados com o Espírito Santo, porque lemos no versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Ou seja, sabe o que é que acontece aqui? Paulo encontra 12 discípulos de discípulos. E vem até aqueles homens e diz, aliás, encontra alguns discípulos, e vem até aqueles homens e diz: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ele diz: nunca nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. E aqui você pode entrar em uma conotação aqui de diferente, que o Espírito Santo é conhecido na hora da conversão, que não é isso que o texto está dizendo. Por que não é isso que o texto está dizendo? Por causa do versículo 6. Paulo está falando sobre o poder, sobre o batismo no Espírito Santo. Agora, há uma prova absoluta de que você pode ser um verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo e ainda não ser batizado com o Espírito Santo. Esse incidente prova isso 2 vezes mais. A questão no início e o que realmente acontece posteriormente. O ponto importante é que há uma diferença, há uma distinção entre crer e ser batizado com o Espírito Santo. Olhe bem, e para a gente terminar esse capítulo 1, ele diz assim: esse então é o nosso primeiro grande princípio. Tudo o que estou tentando estabelecer é isto, que você pode ser regenerado. Esse então é o nosso primeiro grande princípio. Tudo o que estou tentando estabelecer é isto, que você pode ser regenerado sem ser batizado com o Espírito Santo. As referências bíblicas que lhes mencionei mostram claramente que, como muitos já disseram e ainda estão dizendo, afirmar que todo homem regenerado é necessariamente batizado com o Espírito Santo é simplesmente ir contra o ensino claro e explícito das Sagradas Escrituras. Irmão, se você gostou desse estudo, eu oro ao Espírito Santo, oro a Deus. Nós vamos falar sobre a bendita esperança no outro. Eu oro a Cristo que você não seja um entusiasta, seja um homem de oração e que não se conforme no estado que você está. Que você una-se a mim em espírito de oração, para que Deus nos tome com o batismo no Espírito Santo, como fez em Atos 2. E levante do meio dessa Babel um povo forte, um povo cheio do poder de Deus. Um povo que não vai ficar aqui brincando, tagarelando, pulando, mas um povo cheio do Espírito Santo. Que coloque as mãos sobre os enfermos e os enfermos sejam curados. Que coloque as mãos naqueles que são afligidos pelos demônios, que os demônios saiam deles. Pessoas que o mundo se assombrarão quando verem. Pessoas que o mundano não vai querer passar perto quando ver. Esse tipo de homens de calos nos joelhos, como era chamado Tiago pela tradição, o homem de joelhos de camelo. Que nós possamos ser esses homens, essas mulheres de Deus, vibrantes, cheios do Espírito Santo de Deus. Que não se rendam, que não se curvem, que passem a tribulação que estiver passando. Talvez seja esse o ponto que está faltando para a igreja de hoje. Talvez seja esse o ponto que você ache, meu amado pastor, que nem é crente porque não fala em língua. Não é sobre isso que estamos falando, é sobre ser batizado, é outra coisa, é outro negócio isso aqui. Porque falar em língua já tem muita gente falando e não resolveu nada. Eu oro a Deus
Que o Espírito Santo venha sobre nós, oh amado Espírito de Deus. Vem sobre cada pessoa que está nessa live, querido Espírito. Vem sobre cada pessoa que está no finzinho desse vídeo, amado Espírito Santo. Converte, convence, converte os corações, Pai, que estão nos ouvindo. Porque só o Senhor, querido Espírito Santo, pode fazer isso. Somente o Senhor pode ser o motivador, amado Espírito. Oh, querido Jesus Cristo, nos batize, porque esta é uma dádiva sua. Nos batize com o teu Espírito, nos traga o teu Espírito. Sim, já somos convertidos, já somos crentes, teus servos, mas entendemos que há algo mais que nós não vamos nos conformar enquanto não tivermos isso. Essa é a oração que te fazemos, Senhor, e não importa a luta que estamos passando, não importa a provação e a privação que estamos vivendo, Senhor, o importante é termos o Senhor, é termos a promessa, a plenitude, ser cheios, revestidos do teu poder, Senhor. E aí o mundo se curvará, Pai. O mundo se curvará a uma pregação firme, forte e cheia do teu poder. Que Deus te abençoe, amado irmão, e não esquece de nos ajudar adquirindo nossos livros. Se você chegou aqui no final do vídeo, volta lá no comecinho que você vai ver eu apresentando aí os nossos livros, tá? Adquira nossos livros, é uma forma de você nos ajudar. Eu agora estou sendo jogado mesmo que para fora do meio reformado, então eu preciso muito da sua ajuda. Tá? Se você quiser adquirir para adolescente também, fala conosco. Primeiro comentário fixado aqui no vídeo. E acima de tudo, irmãos, eu peço a você que ore por nós. Ore muito pela minha vida e da minha família. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.